Então, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito de alucinação. E eu gostaria de comentar com vocês a Munita, que faria esse estudo hoje, né, essa reflexão, mas ela teve um problema, ela se sentiu mal, assim, uma infecção muito forte de garganta, febril, e ela não pôde vir. Então, vamos, né, vibrar para ela, para que ela fique bem. E vamos tentar fazer essa reflexão juntos. Alucinação. Eu peguei aqui um conceito. Isso aqui é do livro Dicionário Comum. Não é um dicionário de psicologia, de psiquiatria, nada disso. É um dicionário comum. Alucinação. Aparente percepção de objetos externos, não presentes no momento, ilusão, devaneio, pode ser emocional ou química. Então, eu quis trazer essa definição que a gente conhece popularmente como alucinação, ou seja, a pessoa passa a enxergar, ter visões de coisas que não existem, né, que as outras pessoas não veem. Pode ser uma alucinação visual, pode ser de percepção, ela sente também algumas coisas, né? Sente alguém se aproximando, sente seu corpo maior, seu corpo menor, sente calor, sente frio, e também pode ser alucinação auditiva. Então, tudo isso a gente sabe que existe. As criaturas têm essas dificuldades, e essa alucinação, dita dessa forma, percepção, visão e audição de objetos que não existem, né, criações da mente das pessoas, existem em casos patológicos de doenças, né, doenças, vamos dizer assim, psiquiátricas, né. Eu estava lendo um texto do psiquiatra Dr. Roberto Lúcio, e ele falava justamente dessas doenças, né? Então, tem pessoas que têm essas doenças psiquiátricas, então elas enxergam coisas que não têm, essas alucinações. Ele diz na alucinação alcoólica também, às vezes a pessoa usa álcool, né, ou mesmo algum tipo de droga, ela tem alucinações, né? Então, ele fala desse tipo de alucinação, que nada mais são que impressões do cérebro, que quando esse cérebro está lesionado ou está com algum problema, ele passa a perceber esses estados, essas imagens que estão gravadas na mente, no cérebro da criatura. Então, são ideias que essas pessoas têm nas suas vidas, né, uma história que ela ouviu lá em criança. Então, às vezes ela vê lá uma figura demoníaca, de repente ela vê lá um tipo assim, dessas fábulas infantis, igual uma mula sem cabeça, de repente um bicho, alguma coisa, porque são clichês que a pessoa tem na mente, né, e ela tem essas visões. Outras vezes são as auditivas, são pessoas que as acusam, né, porque elas trazem em si algum... o doutor lá fala assim, que ela traz algum conflito em si, que ela não consegue lidar, então ela sente uma voz, ela ouve externamente essa voz que está constantemente acusando ela de alguma coisa, né? Então, essa é a alucinação que o médico fala, que as pessoas falam, que todo mundo tem como conceito. Na época de Kardec, quando as pessoas passaram a enxergar espíritos, vieram várias teorias para explicar o que era que as pessoas estavam vendo, né? E no livro do Kardec, no livro dos médiuns, ele fala da teoria da alucinação.
Ele fala que realmente a alucinação existe, não tem como a gente dizer que não existe essa patologia do cérebro que acontece mesmo. Mas que ela só não consegue explicar todas as visões e as audiências que as pessoas tinham na época. Porque existem pessoas que têm visões, que a ciência diz por alucinação, mas a pessoa está inteira em si, ela não tem nenhum descontrole na sua psique. Ela não tem nenhuma dissociação. Ela fala coisas com coerência, né? Ela vai explicando com coerência. Então, ele fala assim que essa teoria da alucinação por si só não explica. A ciência não consegue explicar essas visões que não são alucinações, porque são visões de espíritos. Aí ele vai explicar o que seriam essas visões de espírito. Às vezes a pessoa está tendo uma visão mesmo de espírito, ela está vendo o espírito. Muitas vezes ela está sendo obsidiada e está sendo levada a enxergar quadros mentais que os espíritos mentores estão desenhando para ela. Então ela vê quadros horrorosos, quadros monstruosos mesmo, mas ela está vendo porque ela não está em desequilíbrio emocional. Ela está tendo aquela visão. E está ouvindo o espírito, e a partir daí a gente vai ouvir a história que ela está falando, e a gente percebe... Olha, gente, não foi uma alucinação, nós ouvimos, a porta bateu, viu? Foi o vento, com certeza. Então, essa explicação que o senhor Kardec vem trazer para a gente. E para nós que somos espíritas, para nós que somos brasileiros, que temos esse costume, né? Aqui no Brasil é muito... Eu nunca esqueço uma palestra que eu ouvi de uma senhora francesa, que ela veio há muito tempo, ela já até faleceu, ela veio... ela morava em Paris, e ela veio na época da dona Antonieta Barini, lá no Esperance Fé, e a dona Antonieta Barini fez a tradução. Ela falava só francês. Ela falava assim que nós éramos um povo muito... tínhamos assim muita sorte, tínhamos muito... porque se a gente chega e fala assim para alguém, se o marido sai na rua e fala para a esposa assim, nossa... Eu acabei de ver uma mula sem cabeça, vamos dizer assim. Ela não disse mula sem cabeça, ela falou um dragão, né? Um dragão. A mulher vai, se fosse na França, a mulher ia chamar o médico e ia interná-lo porque ele estava tendo uma alucinação, alguma coisa. E aqui no Brasil, a mulher ia perguntar, nossa, você viu o dragão? Que cor que era o dragão? Ele tinha algum detalhe? Ele tinha asas, né? Assim, porque aqui é natural que a gente viva em comunicação com esses espíritos, por conta dos negros africanos que traziam esse relacionamento, né, de espíritos, os índios, né, e depois o Kardec entrou aqui, a doutrina dos espíritos entrou aqui, e a gente, é normal, né, quando uma pessoa vê alguma coisa, a gente fala, a gente está vendo espírito, ou fantasma, ou assombração. Né? Mas a gente tem que ter isso em mente. Existe alucinação, nem toda a visão que a pessoa chega no centro espírita e fala assim, eu estou tendo visão, eu vejo espíritos, a gente tem que levar em conta, a gente tem que deixar em observação, porque essa criatura ela pode estar desestruturada, psiquiátrica, né? Psiquiatricamente, ela pode estar esquizofrênica, tendo um surto qualquer, né? E a gente... E ela pode realmente estar vendo espíritos. Pode ser as duas coisas. Então, há que se tomar cuidado e que se prestar atenção. E nós, espíritas, temos que tomar esse cuidado de nem todo mundo que chega no centro espírita dizendo que ouve espíritos, que ouve vozes e vê vultos, a gente põe lá na mesa mediúnica para trabalhar porque vai sarar. Não é nada disso. A gente tem que buscar conhecer a pessoa tem que buscar um tratamento
médico, de repente ela pode estar com algum problema. E nós aqui, de novo, temos sorte que temos muitos médicos que têm conhecimento, né, da doutrina dos espíritos, que vai nos ajudar a fazer a diferenciação de um e de outro. Então, a gente não pode esquecer que a alucinação, ela existe sim. Nem toda visão e nem toda audição é presença de espírito, nem de obsessores. Às vezes, é um problema físico mesmo. O cérebro da criatura está com algum problema, certo? E algumas vezes é necessário que a pessoa faça mas se for isso, ela tem que fazer um tratamento médico. Doutrina espírita nenhuma vai fazer com que a pessoa pare de ver espíritos ou que ouça vozes. Então, isso é interessante a gente ver. E a gente percebe também que no mundo espiritual, quando a gente está conversando com espíritos desencarnados, os espíritos também têm alucinações, né? Eles têm alucinações, porque a gente não pode esquecer que a mente nossa continua. Então, a gente ainda tem clichês mentais que os espíritos obsessores podem nos hipnotizar, né, entre aspas, nos magnetizando, fazer com que a gente se fixe naquela ideia que a gente tem medo, que a gente tem conflito, que a gente tem dificuldade, mesmo desenfaixado do corpo físico. Lá no mundo espiritual também tem espíritos dementados, que precisam de estar lá no hospital do mundo espiritual, porque eles têm problemas psiquiátricos também. Certo? Então, existe alucinação e existe comunicação de espírito, aparições, visões, audiência. Então, há que se fazer essa distinção. Então, foi isso que a gente tinha para fazer essa reflexão, que a gente não pode deixar nenhuma nem outra teoria, vamos dizer assim, a teoria da alucinação, né, não é nem teoria, o conceito da alucinação médica, fisiológica, patológica, e o conceito da vidência, da aparição, de médium, de mediunidade, né? Então, a gente sabe que essas duas coisas existem e a gente tem que saber distinguir uma de outra para que a gente possa encaminhar as criaturas que nos procuram aqui no Centro Espírita. Aqui no Centro Espírita, quem é médium vai trabalhar a sua mediunidade. Se o problema não for mediunidade, for médico, psiquiátrico, psicológico, a gente também tem que ter como encaminhar essas pessoas para os seus tratamentos, não é? Então, é isso que a gente tinha que falar, certo?